Vários anos depois dos experimentos para criar um ser vivo, Darth Plagueis e o seu aprendiz na época, Palpatine, um mero senador, escutaram histórias de como um ser vivo extremamente poderoso foi encontrado pelos Jedi. Seu nome era Anakin Skywalker. E esse garoto era tão poderoso que os Jedi até mesmo acreditavam que ele era o escolhido. Um ser que era acreditado que finalmente traria o balanço na força, o equilíbrio que os Jedi tanto buscavam. Darth Plagueis ficou apavorado com essa notícia, mas o seu querido aprendiz Palpatine adorou ela. Os Jedi diziam que ele era velho demais. Ele já tinha muitas emoções, ele já tinha um amor e ele já tinha um apego. Para os Jedi, essas características eram péssimas notícias, mas para Palpatine, para o Sith, isso tudo era ótimo. Somente o Sith sabia aproveitar realmente essas emoções, esses sentimentos, tornar o que era fraqueza para os Jedi para uma vantagem. E assim, Palpatine decidiu humilhar a própria força, tornando uma criação, um escolhido que eliminaria o Sith para se tornar uma ferramenta do Sith. E esse todo procedimento foi muito fácil. Anakin, como eu já disse, já tinha muito apego, ele já tinha emoções, e ele era um garoto frágil. E Palpatine, sendo tão inteligente, planejou todo o procedimento. Ele fez amizade com o garoto, e em todas as oportunidades, ele dava conselhos para Anakin que iam completamente contra o Código Jedi. Anakin tinha matado o povo da areia, mas isso não era problema. Não era saudável guardar as suas emoções, sem dizer, o povo da areia merecia. E quando o Anakin decapitou o Conde Dooku, isso também não era um problema. Ele era muito perigoso para continuar vivo. Matar um oponente indefeso não é algo errado quando você tem a oportunidade de finalmente acabar com a guerra. Todos os conselhos de Palpatine, Anakin absorvia como uma esponja. Mas o que mais ajudou Palpatine a converter o escolhido foi predar em um de seus dons na força, a capacidade de ver o futuro. Vendo o futuro, Anakin via exatamente o que ele mais temia, a perda das pessoas que ele amava. Primeiro começou com Shmi Skywalker, a sua mãe, e essa visão se tornou realidade. Depois disso, ele viu a sua esposa Padmé grávida com seus filhos morrendo. E claro, ele não podia arriscar perder outra pessoa que ele amava. Nesse momento, Palpatine fez a sua proposta para Anakin. Segundo ele, somente os Sith tinham a capacidade de evitar a morte das pessoas. Palpatine disse que o seu antigo mestre, Plagueis, conhecia muito bem essa habilidade, evitar pessoas de sua morte. Esqueça os Jedi, eles não vão conseguir te ajudar. Somente eu, somente os Sith têm esse poder. Obviamente, a gente sabe como é que a história foi. Anakin acreditou em tudo isso. E acreditando nisso, Anakin Skywalker fez todos os desejos de Palpatine. Ele invadiu o Templo Jedi. E lá dentro ele matou até mesmo os padawans, as crianças. Tudo isso na esperança de ter o poder de salvar Padmé. Mas no final de tudo, tudo deu errado. Anakin Skywalker, primeiro, ele perdeu Padmé. E em segundo lugar, ele perdeu a sua própria humanidade. Segundo Obi-Wan, ele era mais máquina do que um homem. E é exatamente aqui onde essa pergunta surge. Se tudo deu errado, se Anakin perdeu a sua esposa, o que ele amava, o que fez ele se render a Palpatine. E junto com isso, ele também perdeu a sua humanidade, ele foi desmembrado e se tornou uma máquina, um robô. Por que ele ainda continuou servindo Palpatine? Essa pergunta não é tão simples como parece. O relacionamento entre Palpatine e Darth Vader, ele é muito complexo, assim como toda relação mestre e aprendiz entre os Sith. De fato, Vader odiava Palpatine. Para piorar, ele ainda sabia que Palpatine, pelo menos de certa forma, foi culpado pela morte de Padmé. Ele é consciente de que Palpatine o manipulou para destruir todos que ele conhecia, a Ordem Jedi. E ele também sabe que foi essas manipulações de Palpatine que eventualmente fizeram ele se transformar em uma máquina. Deixa eu repetir uma parte. Ele o manipulou para destruir todos que ele conhecia.
Darth Vader não tinha mais ninguém que o Imperador. Ele era basicamente a única pessoa que ele tinha um relacionamento, por mais tóxico que seja. Todas as outras pessoas no Império praticamente não gostavam de Darth Vader. Moff Tarkin tratava ele como um cachorro. Almirante Mori achava os poderes de Darth Vader patéticos. Ele não era forte o bastante nem sequer para encontrar os planos da Estrela da Morte. A única pessoa que realmente valorizava Darth Vader, e olha que valorizava é uma palavra forte, era Palpatine. Somente Palpatine sabia a conexão na força que Vader tinha. Somente Palpatine sabia a importância de Vader como o escolhido que se tornou uma ferramenta do Sith. Pro restante, Vader era somente uma máquina que seguia uma antiga religião que não conseguiu nem salvar os Jedi. Agora, sabendo disso, pensa aqui comigo. Imagina se Darth Vader tivesse matado Palpatine. Será que o restante do Império continuaria leal a ele? A gente tem que ser sincero, Darth Vader não tinha metade do carisma que Palpatine tinha. Ambos, Darth Vader e Palpatine, os dois sabiam que Palpatine era verdadeiramente criminosa por trás do Império. Ele era o gênio que criou o Império. Sem Palpatine, o Império cairia mais rápido do que caiu. E o Império caindo mais rápido, quem protegeria Vader? Seria Darth Vader contra o restante da Aliança Rebelde. E nessa suposição, a gente tá levando em consideração que Darth Vader venceu Palpatine, o que é outro gigante problema. Um dos maiores motivos que Darth Vader nunca enfrentou o Imperador era simplesmente porque o Imperador era forte demais. Além do fato de Palpatine ser extremamente poderoso com a força, Darth Vader ainda por cima era um fio-terra, um para-raio para eletricidade. A gente vê isso muito bem quando Vader foi enviado em uma missão por Palpatine. O objetivo era capturar o senador Feng Zar no planeta Alderaan. Só que tem um problema, em vez de capturar o senador, Darth Vader acabou matando o cara. E na hora de contar a história para Palpatine, Palpatine acabou com Darth Vader. E obviamente Vader ficou furioso em ser humilhado por Palpatine. Em um certo momento na discussão, Palpatine desafiou Darth Vader para lutar contra ele. Talvez você está cansado desse cargo na sua vida, não é? Talvez está cansado de executar os meus comandos. Talvez você acha que é melhor para ocupar esse trono que eu estou sentando. Não é mesmo, Darth Vader? Falou Palpatine. Talvez você queira me acertar bem aqui, não é mesmo? Não, mestre, disse Vader. Mas por que não? Palpatine perguntou. Você não hesitou na hora de matar Obi-Wan Kenobi. E a resposta de Vader foi tão boa que Palpatine riu e elogiou seu aprendiz. Eu quero aprender a ficar mais poderoso, disse Vader. Porque você é o meu caminho para o poder, mestre. Eu preciso de você. Eu preciso de você por um tempo, disse Vader. Palpatine amou essa resposta. E agora aqui você consegue ver a inteligência de Darth Vader. Sim, ele realmente odiava Palpatine. E sim, ele realmente queria matá-lo. Mas ele somente ia fazer isso quando ele tivesse certeza que ele aprendeu tudo o que Palpatine tem para oferecer, toda a sabedoria Sith que ele tem. Somente nesse dia, Darth Vader iria arriscar, mas a gente sabe que nunca chegou a esse ponto. Anakin retornou antes e Darth Vader, tentando salvar o seu filho, arriscou matar o Imperador. E no final aconteceu exatamente o que Vader temia. O relâmpago da força de Palpatine fritou a sua armadura e assim Darth Vader morreu. Agora, dentro do cânone, a gente chega até mesmo a ter algumas ocasiões quando Darth Vader dá alguns surtos contra Palpatine. Um desses acontecimentos está na Darth Vader 2020, onde Vader chega até mesmo a enfrentar Palpatine. Mas no final da comic, Palpatine convence Vader a continuar servindo-o. Mesmo nessas pequenas ocasiões, Vader sempre retornava ao lado do Imperador. Mas e aí? Você acha que tem outro aspecto, alguma outra coisa que fez Vader continuar sendo leal a Palpatine? Deixe aí nos comentários, vamos falar sobre isso. E se você gostou do vídeo, não seja um traidor, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.